Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Na aula de hoje, nós estaremos falando do módulo 2. Esse módulo do curso Cuidador de Idosos, ele é composto por uma única aula. Então, nesse módulo, nós falaremos sobre políticas públicas e legislações para pessoas idosas. Primeiro, vamos começar falando sobre os direitos da pessoa idosa. Bem, os direitos, eles compreendem vários serviços e benefícios, até ações que são ofertados ou articulados a pessoas em situação de risco pessoal, social e econômico, tá? De modo geral, os direitos de uma pessoa são isso. Aqui, no caso, nós estamos falando da pessoa idosa. Muitas das vezes, essa situação de vulnerabilidade, né, seja social, econômica, pessoal, ela ocorre, né, devido ao abandono, maus tratos físicos ou psíquicos e vulnerabilidade econômica também, né? Então, assegurar os direitos da pessoa idosa é buscar ampliar a capacidade pessoal de enfrentamento, né, dessas questões, com uma certa autonomia, independência, e a eliminação e redução de infrações aos direitos humanos e sociais e a reconstrução de vínculos afetivos, né, permitindo a conquista de maior autonomia individual e social. Lembra que a aula passada nós já trabalhamos bastante sobre a questão de promover a independência do idoso. Então, esses direitos, eles vêm sendo desenvolvidos na tentativa também de promover uma certa independência do idoso, certo? Aqui são uns exemplos de um dos direitos que são garantidos. Esses direitos, eles foram garantidos através das legislações, principalmente do Estatuto do Idoso. A gente vai ver mais para frente várias legislações que tiveram marcos importantes, né, para a garantia dos direitos dos idosos. Então, aqui é um exemplo, né, de trabalho, que é proibida a discriminação por idade, a idade é crítica de desempate em concurso público, sendo favorecido o mais velho, fixação de limite máximo de idade em contratação de empregados, transporte coletivo, reserva de 10% dos assentos para o idoso, 2 vagas gratuitas para idoso com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos em coletivos interestaduais, 50% de desconto no valor da passagem. Aqui na saúde, atendimento preferencial, distribuição de remédios, próteses e órteses, plano de saúde não pode reajustar mensalidade de acordo com a idade, idosos internados ou em observações em hospitais têm direito a acompanhante. Então, assim, gente, na verdade, em todas as áreas da sociedade foi garantido certos direitos do idoso, tudo isso derivado, como eu falei para vocês, das legislações. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre os benefícios, né? Um desses benefícios são os benefícios previdenciários. Uns exemplos desses benefícios, a gente tem a aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, pensão por morte. Aposentadoria por idade, acho que todo mundo já sabe, né? Por idade e tempo de serviço. Aposentadoria por invalidez, né? Dependendo de uma situação de doença ou alguma gravidade, né? Na condição física da pessoa. E pensão por morte, quando algum companheiro ou cônjuge morre, e aí ele é beneficiário e ele deixa para uma outra pessoa, né? Então, assim, aposentadorias e pensões constituem hoje a principal fonte de rendimento da população idosa. Só que esses valores desse benefício muitas vezes são considerados baixos quando a gente pensa em tudo o que é necessário para a vida, né, de uma pessoa adulta, seja comer, seja questões de saúde, vestir, enfim, todas as necessidades básicas do brasileiro, né? Então, muitas das vezes, por essa questão de baixo valor de benefício, ainda se mantém muitos idosos em atividades produtivas no mercado informal. Muitas das vezes também em atividades mal remuneradas e com jornadas de trabalho extensa. Essa questão ela impacta diretamente na qualidade de vida e bem-estar do idoso.
Então, a aposentadoria ela é entendida como um direito conquistado pelo trabalhador. Mas, muitas das vezes, por várias questões, uma dessas é pelo baixo valor, como a gente falou anteriormente, pode acabar se apresentando como um período de desvalorização pessoal. Um dos motivos é esse, né? Outros motivos seriam porque o próprio processo da aposentadoria ela causa impacto pessoal, impacto psicológico na vida da pessoa. Então, a pessoa ela começa a entender como se ela não tivesse mais trabalhando de forma produtiva, ela não tivesse mais atividade produtiva. Muitas das vezes existem idosos que passam até por problemas psicológicos nessa transição, né, de trabalho e aposentadoria, trabalhador e aposentadoria. Então, por isso essa questão de desvalorização pessoal. Nesse contexto, é muito importante a gente entender o significado e o grande impacto dessas atividades culturais vai ter no cotidiano dessas pessoas idosas, justamente para a ocupação do tempo, corpo e mente, para a manutenção do bem-estar e da qualidade de vida, né? Outro benefício, além do que a gente falou anteriormente, é esse daqui, o benefício de prestação continuada, também chamado de BPC. Esse benefício é integrante do Sistema Único de Assistência Social. Então, ele é um benefício que permite acesso de um salário mínimo pago por mês a pessoas que não podem garantir a sua sobrevivência por conta própria ou com apoio da família. Então, quem que pode receber esse BPC? Pessoas idosas com 65 anos ou mais e pessoas com deficiências que não têm direito à Previdência Social, né, que não são contribuintes no caso da Previdência Social, pessoas com deficiência que não podem trabalhar e levar uma vida independente e que têm uma renda familiar a 1/4 do salário mínimo, tá? Então, isso é um outro tipo de benefício que é também garantido à pessoa idosa. Vamos falar sobre políticas públicas para pessoas idosas. Políticas públicas são ações que são realizadas pelo governo a fim de atender aos interesses e necessidades dos cidadãos. Então, essas políticas, né, elas têm como objetivo promover melhores condições de vida para a população idosa em todos os aspectos. Quando a gente fala em todos os aspectos, estamos falando de saúde, segurança, educação, cultura, esporte, lazer, entre outros. Então, como vocês podem ver aqui, grupos sociais, né, que são destinados a esporte e lazer dos idosos, assim como também saúde, certo? Educação, aqui também é saúde, né? Atendimentos em domicílio. Vamos falar sobre algumas legislações importantes para idosos. A primeira não é só para idosos, né? Para todo mundo que conhece a Constituição Federal de 1988. Mas nessa Constituição tem um artigo que fala em relação ao idoso. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Aqui, no 1989, a gente já tem a Portaria 810, que aprovou normas e padrões para o funcionamento das instituições que atendem idosos, como, por exemplo, asilos, casa-lar, hospital, casa-dia e etc. Outro, em 2003, a gente tem o Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741, visa o resgate, a inclusão e a participação ativa do idoso na sociedade. Reconhecimento dos direitos individuais, políticos, civis, sociais e econômicos do idoso. Esse estatuto, ele é considerado a lei mais importante para o idoso, né? Porque através desse estatuto, não só do estatuto, mas um conjunto de todas essas legislações, como a gente já falou, elas que vieram garantir todos os direitos. Aqui, no caso do estatuto, a nível civil, político, social e econômico do idoso. Então, esse daqui é uma cartilha, né, que é baseada em algumas legislações. É uma cartilha atualizada sobre os direitos humanos das pessoas idosas. Vou deixar para vocês como material complementar para vocês darem uma olhadinha que está muito legal. Outra legislação também em 2006, Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, que tem a finalidade de promover, manter e recuperar a autonomia e independência do indivíduo idoso, direcionando as medidas coletivas e individuais da saúde. A
A gente tem também a Política Nacional de Atenção Básica, que não é exclusivamente para o idoso, mas dentro do idoso a gente também tem certos benefícios, né? Como a Portaria 648 de 2006 e o próprio Programa de Estratégia de Saúde da Família foi criado, né, para beneficiar inclusive o idoso. Então, essa política ela prioriza a oferta de uma atenção humanizada, acompanhamento e apoio domiciliar com respeito às culturas locais e diversidade de envelhecer para o atendimento do idoso. Vamos ver algumas redes de serviços de atenção. Então, a gente tem instituições de longa permanência, como o nome já está dizendo, longa permanência. Aqui, o idoso ele já fica em regime de internato por um certo período de tempo. Aqui a gente tem o centro de convivência, né, que são centros ou grupos, né, que são grupos que foram criados para o fortalecimento, né, através de atividades sociais, produtivas e promocionais. Esses centros de convivência são os mais comuns que a gente tem, né, como grupos de terceira idade, tem diversos locais, né, para manter as atividades entre pessoas, certo? E a gente tem também os centros-dia. Centro-dia já é um centro, né, que auxilia, centro de assistência. Aqui a gente tem assistência à saúde, fisioterapia, psicologia, atividades ocupacionais, né, lazer e apoio sociofamiliar. Casa transitória, como casa transitória está falando, que não é de longa duração a permanência do idoso, né, é uma moradia provisória para oferecer cuidados de saúde. Tem também os hospitais, né, que são os centros, né, de atendimento, diversas especialidades médicas, exames, urgência e emergência. Também tem postos de saúde, que é onde o idoso ele vai para fazer consultas, exame, vacinação e também tem encaminhamentos médicos. Outro que faz parte da rede de serviços de atenção é o próprio atendimento domiciliar, né? O atendimento em domicílio, um atendimento individualizado de caráter preventivo e reabilitador. Então, esse atendimento ele pode ser feito como, por exemplo, o cuidador ou por grupos, né, dentro dos programas de saúde destinados a idosos que vão visitar na casa. A gente tem também rede de apoio social, que pode ser instituições não governamentais, né, ou grupos de pessoas que têm a finalidade de auxiliar o idoso em diversas atividades, né? A gente tem pastoral da pessoa idosa, associação de bairros, grupos de pessoas, igrejas e outros. E a gente tem situações de maltratos, que são atos ou omissões que causam danos, prejuízo, aflição ou ameaça à saúde e bem-estar da pessoa. Quando a gente fala de maltratos, a gente está falando de danos, né, de diversos tipos, físicos, psicológicos, sexuais, questão de abandono, negligência, alta negligência, principalmente quando se permite que o idoso ele não se cuide, digamos assim, abusos econômico e financeiro, violação dos direitos e omissão de cuidados das pessoas idosas. Então, a partir disso, a gente viu que a gente tem todos os tipos de maus tratos, então eles podem ser não apenas de uma única pessoa, pode ser de pessoas, do próprio cuidador e até mesmo dos profissionais de saúde, certo? Que podem ser praticados esses tipos de maltrato. Então, o que fazer diante de situações de maltrato? A gente, na condição de cuidador, ter consciência de que maus tratos existem e têm um efeito destrutivo na qualidade de vida de qualquer pessoa, principalmente de pessoas idosas. Por quê? Porque a gente vai ver, né, que o próprio processo de envelhecimento, que é o que a gente vai falar na próxima aula, ele traz certas alterações a nível fisiológico da pessoa. Então, digamos assim, isso vai acabar contribuindo para a diminuição da qualidade de vida. Então, refletir diariamente se mesmo sem querer realizou algum ato que possa ser considerado como um maltrato, né? Muitas das vezes ou um ato, ou uma atitude, ou uma forma de falar que de repente soou como maltrato, né? Procurando desculpar-se junto à pessoa cuidada. Caso assista ou tenha algum conhecimento de alguma forma de maus trato à pessoa, denunciar esse fato. Denunciar que? Polícia, né? 190, se for mulher, pode ser Delegacia da Mulher, Disque Denúncia 181, Disque Direitos Humanos. Então, qualquer órgão, o que você não pode fazer é a omissão, né?
da situação de maltrato. Lembrem que respeitar as pessoas idosas é tratar o próprio futuro com respeito, ok? Então, essa foi a aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Leia a apostila, faça exercícios. A aula de hoje é uma aula bem de leitura, né, de reflexão. E eu espero que vocês deem uma olhadinha no material complementar, ele é um material muito legal, certo? Então, fiquem bem, tenham uma boa semana e até a próxima aula.